Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. E sim, estamos já em processo de finalização de uma legislatura que praticamente fez um ano e poucos dias, o que significa que muitas das políticas delineadas já para determinados setores da nossa sociedade vão eventualmente ter que ser repensadas. Existem estratégias que devem estar a abrandar e algumas mesmo a parar. Mas, de facto, a sociedade não para. O que temos que entender é o impacto que estas constantes mudanças podem ter em determinados setores. E alguns desses setores são os setores para os quais nós olhamos para assegurar o nosso futuro, nomeadamente a educação, o ensino, a escola. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E ouçam, não vale a pena. Estamos em Portugal. Se em tempos normais a escola, o ensino, já têm todos aqueles desafios que nós conhecemos, em tempos anormais, esses desafios multiplicam-se, acabam por crescer exponencialmente e isso significa que perdemos tempo, porque cronologicamente o tempo dos nossos filhos e dos nossos netos não para. E se realmente eles não apreendem, entendem e ganham as competências necessárias no tempo devido, isso torna o nosso atraso ainda mais substancial e maior em relação a outros países que não estejam nesta constante roda viva. Então é importante abordar isto, porque se de facto queremos um país produtivo, mais rico, um país onde os nossos filhos e netos queiram ficar e não sejam obrigados a emigrar, então temos que dar a atenção devida ao ensino. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é o professor Jorge Rio Cardoso. Muito boa noite. Boa noite. Obrigado por estar aqui connosco uma vez mais. Eu é que agradeço. Normalmente a nossa temática tem muito que ver com ensino, metodologias, tem muito o nosso foco, não só no professor, mas nos métodos que os professores utilizam para a aprendizagem dos alunos, a motivação para os próprios alunos, olhar para a escola talvez até de uma forma transcendental e ter uma visão holística da escola. Mas hoje a nossa conversa é um pouco... Eu não vou dizer que as conversas não são objetivas, mas esta vai ao cerne do momento político que vivemos, que é, de facto, a queda de um governo que durou um ano e pouco. E a primeira pergunta é que impactos é que estas legislaturas tão curtas podem ter, por exemplo, nas políticas educativas? Pois tem um impacto grande, não é? Quer diretamente, quer indiretamente, não é? Porque a política de educação não é uma política isolada, digamos assim, digamos, conflitua muito com questões de ordem social. Já se sabe, quando há este tipo de instabilidade, todos os investimentos param e quando não há investimento não há emprego e, evidentemente, quando as pessoas não têm condições económicas, isso ressente-se também no setor da educação. Ou seja, não é só o investimento na educação, mas também, digamos assim, o facto das pessoas adiarem, por exemplo, estudar ou terem que acudir à família, tudo isso, digamos, é importante. É claro que isto depois vai mexer com muitas outras coisas, nomeadamente a instabilidade que as pessoas sentem, às vezes até se calhar deixam de estudar mais cedo, aquela ideia de, digamos, se calhar não há perspectivas, aquilo exatamente que falou, de poder emigrar, olha, este país não tem condições, há uma grande instabilidade, porque, sobretudo,
geralmente olhamos para um horizonte de 3, 4, 5, 10 anos e a perspectiva de haver uma solução governativa estável, independentemente de quem sejam os partidos, não nos aparece como normal, não é? Professor, acha que os políticos que temos na atualidade ainda não conseguiram pensar ou chegar ou entender que o estado de espírito que um agregado familiar tenha tem uma implicação direta naquilo que é a performance dos jovens e crianças na escola? Pois, eu não tenho a certeza se sabem ou não, mas deveriam saber, não é? Eu acho que às vezes há uma perspectiva muito sectária, digamos assim, de cada um deles e não veem, digamos, às vezes aquilo que até que é o país real, não é? Porque realmente... Porque há aqui uma questão que nós temos que ver. Os países, porque é que os países são mais ricos ou menos ricos? É geralmente devido ao capital humano, não é? Ou seja, não é devido a terem petróleo ou terem ouro, coisas assim desse género, não é? Porque senão havia determinados países que eram riquíssimos e nós sabemos que não. Portanto, a aposta na educação é fundamental e quando nós falamos em pactos de regime, não é? Portanto, em que uma maioria de partidos punham-se de acordo em relação àquilo que seria um horizonte de 5, 10 anos, seria fundamental, mas nós não vemos essa perspectiva como realista, não é? Face, digamos, a toda a discussão, Político, todo não o é? jogo político, que vamos exatamente. vendo. E a educação, fala-se muito de mudanças estruturais, e fala-se muito de mudanças estruturais na justiça, falam-se de mudanças estruturais na economia, na saúde. Deveria existir também mudanças estruturais na educação? Sim, claramente, não é? Aliás, as mudanças estruturais passariam por pôr o aluno no centro do processo de aprendizagem, tornar as aprendizagens mais aliciantes, e isto face aos desafios da inteligência artificial, por exemplo, porque os jovens geralmente aprendem, por exemplo, dou-lhe um exemplo, eles não conseguem fixar determinadas coisas, então e os nomes dos dinossauros? Eles não sabem-nos de cor, não é? Eu próprio não sei, não é? Porquê? Porque há ali um aspecto emocional associado àquilo. E, portanto, hoje em dia, o que se aconselha é as chamadas pedagogias vivas, pedagogias ativas, e, portanto, tem que haver aqui uma transição para isso, em que a tecnologia, evidentemente, que é importante, mas a tecnologia está lá, mas nem se dá por ela, não é? E, portanto, há ali um elemento lúdico, prazeroso até na perspectiva do aluno, e eles aprendem, às vezes até de forma cooperativa, e aprendem também com aquilo que é importante, que é os valores, não é? Porque eu não me interessa muito se ele sabe de cor um conhecimento enciclopédio, interessa-me é que ele tenha respeito pelos outros, que ele viva a cidadania, que consiga chegar às soluções dos problemas de forma cooperativa, não é? Ouvindo os outros, deixando também os outros falar, reunindo consensos. Tudo isso é que são aquelas competências modernas que nós temos que passar e trabalhar com os nossos filhos, porque o nosso objetivo não é tanto como o filho um dia seja professor catedrático, não é um objetivo em si, é que ele seja um bom pai, uma boa mãe, que viva a cidadania e que contribua para um mundo melhor, não é? Esse é o centro da questão e, portanto, as políticas estruturais na educação são importantes. Agora, o que nós sabemos da teoria é que as políticas estruturais só são possíveis quando há governos relativamente estáveis e que duram a legislatura, o que não é o caso, não é? Porque, em geral, as políticas estruturais às vezes não são muito simpáticas no início. Geralmente até são contraproducentes. É aquilo que nós às vezes chamamos o efeito em J. Primeiro piora só para depois melhorar e subir. E por isso nenhum governo que esteja a navegar à vista, digamos assim, e que pense que não sabe se o orçamento vai passar, não arrisca políticas que logo no início sabe que não vão dar resultado, porque os resultados só aparecem a montante. Aliás, este governo, que como disse, durou um ano, nós vimos as primeiras medidas, não é? Tudo coisas simpáticas. Resolveu o problema dos professores, mas portanto, às vezes a política não é só questões simpáticas e setoriais, não é? Isso depois também despoltou, enfim, muitas outras classes profissionais que muito justamente também queriam ver os seus problemas resolvidos. Sim, foi o efeito dominó. Exatamente. Ainda ficando na política educativa, se realmente nós temos um mundo, tal
tal como o professor dizia, o mundo de facto é uma aldeia agora gigante, onde as distâncias, não só por causa da tecnologia, mas essencialmente por causa da tecnologia, as distâncias de facto tornaram-se quase irrelevantes, não é? Mas aquilo que nós assistimos é que os jovens continuam a ser empurrados, mais do que decidirem ir para o estrangeiro em busca de uma vida diferente, uma cultura diferente, ou de uma profissão que está mais apontada para a sua vocação e preparação, mas é quase o contrário que vemos. Vemos eles a não ter opção. Sim, sabe que, pronto, temos que situar isto porque estes alunos que estamos a falar, estes jovens que estamos a falar, são jovens muito qualificados. Pronto, ou seja, aquela nossa imigração portuguesa nos anos 60, 70 do século passado era, digamos, mão de obra desqualificada, não é? Portanto, hoje em dia não, é mão de obra qualificada. E às vezes os grandes centros de investigação, com laboratórios, até com massa crítica, ou seja, o que de vanguarda se faz em termos de pensamento não está em Portugal. Ou seja, não é apenas digamos, a atração do dinheiro, um melhor salário, mas também, às vezes, condições para a investigação. E Portugal, às vezes, evidentemente, comparado com os grandes centros, não é? Eu, se fosse economista, se calhar queria estar na Bolsa de Nova Iorque ou na City, mas isso nunca poderíamos dizer, não, então vamos criar a mesma coisa aqui. Portanto, claro, seria utópico, não é? Mas acontece que realmente os jovens têm, às vezes, essa sedução. E às vezes vemos até em exemplos simples. Eu, enfim, quando saí da universidade, um dos nossos sonhos, quase todos, era comprarmos a nossa casa, etc. E eles hoje não têm muito essa ideia, porque sabem que hoje estão aqui, mas não sei daqui a 4, 5 anos onde é que estão. Há uma mudança, mas professor, também, na geração mais qualificada de sempre, vemos muitos bem qualificados a trabalhar, e não é nenhum demérito, nas caixas de hipermercados. Exato. Ou nas lojas no comércio. Pois não, isso é frustrante, naturalmente, e leva um bocadinho a que pensem duas vezes e que possam ir para o estrangeiro. E realmente um país que não aproveita os seus recursos é um país que há qualquer coisa que falha, claro. Não é? E você há pouco disse bem que o capital dos países ricos é o capital humano, é mais o capital do humano, que exatamente. A matéria-prima. É professor, uma das grandes questões também é a nível da contratação de professores e de pessoal auxiliar. Obviamente toda esta mudança faz com que as contratações, pelo menos, fiquem em banho-maria. Sim. Não, e no setor da educação às vezes não temos muito essa percepção, mas há sempre novos problemas que acontecem, miúdos que, entretanto, entram durante o ano, é preciso outros meios e isso fica dificultado, digamos assim, com estas políticas. Ou às vezes até há uma desculpabilização, olha, sabe, o governo está em gestão, sabe, acontece isto, e, portanto, a solução dos problemas às vezes fica adiada. Agora, o que deve haver por parte até, se calhar, das escolas, por parte até das autarquias, é haver planos de contingência, não é? Porque haver isso, ou seja, que isso não seja desculpa para não se fazer, não se pensar, não tentar arranjar solução, porque, digamos, isto representa também um desafio. Até porque já há alguma autonomia. Exatamente. Não está tudo dependente do Ministério. Exatamente, a autonomia. E, portanto, já não há aquela ideia paternalista, tudo tem que ser centralizado. E as próprias autarquias, hoje em dia, até ajudam, e isso leva-nos a uma questão, que é a relação, às vezes, entre a autarquia e a escola. A escola, às vezes, está muito ciente da sua independência e o que eu vejo por parte das autarquias não é quererem pôr a mão dentro da escola, para onde querem apenas ajudar, mas, às vezes, há alguns casos em que há ali, enfim, alguma tensão, exatamente. Mas da parte das autarquias acho que tem a melhor das intenções. Claro. Por outro lado, e porque de facto em Portugal a questão orçamental também é essencial, a incerteza orçamental, porque a fatia do bolo do orçamento do Estado que este governo escolheu para a educação pode não ser a mesma que o próximo governo vai Exatamente, escolher. Essa também é uma incerteza, não é? O governo que resultar das próximas eleições vai ter que, em tempo quase recorde, fazer o orçamento, que tem que ser entregue em outubro, e isso, pronto, é uma incógnita, realmente não sabemos o que é que vai acontecer em termos de setor da educação. Mas como digo, seja que orçamento for,
devemos pensar, digamos, na integração, porque a escola deve um bocadinho ultrapassar os seus muros, não é? Abrir-se um bocadinho à comunidade, a relação com a própria autarquia, que todas geralmente priorizam a educação, não é? É uma coisa que deve acontecer, porque há coisas que às vezes não implicam dinheiro, não é? Implicam boa vontade, cooperação e, portanto, trazer um bocadinho aquelas pedagogias vivas para dentro da escola, em que os alunos acabam por ser atores na procura do conhecimento, e isso não há nenhuma razão para que não aconteça já hoje. É claro que depois há um modelo que às vezes é aquilo que nós chamamos o modelo ensinar, em que o professor ensina e o aluno vai ouvir. E pronto, isso está mesmo em desuso, não é? É isso, digamos, que tem que ser ultrapassado para criarmos prazer nos alunos em estarem na escola, em aprenderem, em se encantarem por aquilo que é o conhecimento, porque será assim toda a vida, não é? E nós sabemos, por exemplo, no meu tempo, não era muito assim, não é? Portanto, havia aquela ideia de conhecimento muito objetivo, que hoje em dia está em desuso. Quais são os rios, quais são os países, quais são as cidades, por onde é que passa o Reno, quais são os países. E hoje em dia as principais questões da humanidade não são questões objetivas, são subjetivas, não é? Quanto é que vale a paz, não é? Portanto, tudo isso são questões que têm que ser trabalhadas. Aliás, se o João Nuno reparar, as principais questões associadas passam completamente ao lado da escola. Por exemplo, o sonho, a fantasia, a criatividade passam muito ao lado da escola. Porquê? Porque são subjetivas, não é? Como é que eu vou apreciar um texto e um poema? Estavam sempre encapsuladas nas devidas disciplinas. Pois, mas um bocadinho a medo, porque geralmente uma avaliação depois tem uma grelha para aferir qual é a classificação. Questões subjetivas, como é que nós vamos dizer o que é mais criativo, o que é mais... São coisas subjetivas, não é? No entanto, são coisas importantes, porque a maioria dos problemas que surgem no dia-a-dia são questões, digamos, complexas, que têm também uma solução complexa, a não ser que sejamos populistas. O problema da pandemia não existe, não há pandemia, não é? Alterações climáticas não existe, pronto, já está resolvido. Agora, se formos apreciar à luz da ciência, evidentemente que isso tem que ver várias perspectivas da sociologia, da biologia e por aí fora, não é? Mas não quer que a polarização por vezes também acontece dos dois lados, ou seja, depois com o populismo acaba por se afirmar determinadas verdades que depois, até à luz da ciência, não são assim. Por exemplo, deixe-me só dar um exemplo, sim. Só porque eu achei caricato. Foi notícia esta semana chover em março. E chove em março por causa das alterações climáticas. Eu tenho 25 anos feitos anteontem. Não. Mas eu lembro-me de chover em março, sim, professor. Não, mas esse não é o melhor exemplo para falarmos nas alterações climáticas. Há muitas outras coisas que nós vemos, não é? Agora, quer dizer, nós não devemos ver isto quase... De uma forma dogmática. Sim, ou religiosa quase, não é? Acredito ou não acredito, não é? A ciência que determine se há alterações ou não, e as evidências científicas são muito grandes. Ou seja, às vezes há aquelas verdades alternativas e coisas assim, não é nessas que eu acredito. Acredito mais que a ciência pode-nos trazer clareza sobre esse aspecto. Mas professor, nós aqui estamos a falar e estamos a sair, a tentar criar um contexto de ensino em que o aluno e os jovens também aprendam por eles mesmos e eles próprios recebam as premissas e cheguem às suas próprias conclusões. E, mais uma vez, não negando as alterações climáticas. Al Gore disse que até em 2012 ou até 2020, ou lá o que é, o gelo dos polos derretia. Ou seja, não acha que também estas afirmações e depois a não consecução dessas profecias à lá Nostradamus faz com que depois crianças e jovens questionem porque é que é necessário esses clichês e esses chavões? Claro, às vezes, para querermos ter razão, gostamos de fazer umas profecias que, como o João muito bem falou, às vezes não se concretizam. Mas isso é fugir da ciência, não é? Não foi à luz da ciência que ele disse isso, foi uma convicção pessoal. E nós, evidentemente, com os aspectos às vezes emocionais, às vezes até uma chantagem emocional, atenção, que isto vai acontecer se não fizermos isto e aquilo
aquilo. Não é, às vezes não é a melhor forma, não é? É claro que depois quando vamos avaliar a posteriori vemos que aquilo realmente não aconteceu, Sabe não é? porque é que eu estou a fazer isto? Porque eu Não. estou a fazer aquilo que eu mais gostava na escola. Era a possibilidade de debater as ideias. Ou seja, Claro que mesmo sim. quando o professor dizia uma determinada coisa, não é que eu era do contra, Uhum. mas olhava para aquilo que eu sabia ou para alguma informação que eu tinha e discutia, ou falava com os professores e com os meus colegas. Acha que é uma das competências que a escola deve continuar a desenvolver? Completamente. O pensamento crítico, não é? É muito importante questionarmos as verdades absolutas. Não é isso, aliás, dentro das competências modernas, não é? Às vezes até o pensar fora da caixa, o pensamento crítico é fundamental. E em face, às vezes, até de notícias falsas que surgem diariamente, em que às vezes não há tempo útil para as rebater em polígrafos e programas desse género, o instrumento deve estar dentro de nós, não é? O nosso pensamento crítico. Será que isto é verdade? Questionarmos, não é? E, portanto, desde cedo nós trabalharmos isso com os nossos alunos, quais são as fontes. Eu vejo, e às vezes são pessoas até qualificadas, pessoas a partilharem coisas que são falsas e vê-se logo que são falsas, quer dizer, no meu ponto de vista. Agora, há muitas coisas em que frases muito bonitas e depois Papa Francisco. Toda a gente partilha. O Papa Francisco nunca escreveu aquilo. Mas quando olhei para aquilo, o Papa Francisco não podia ter escrito aquilo. Até pela forma de escrever. Vai-se fazer uma pequena pesquisa e vê-se logo que aquilo realmente não foi o Papa Francisco. E quem às vezes partilha isto não são pessoas destituídas, são pessoas com uma forte formação, não é? E é por isso que nós devemos desde cedo trabalhar isto. É claro, porque é que as pessoas fazem isto, não é? É porque o Papa Francisco lhes diz bastante, e então, ok, vou partilhar, porque realmente, quer dizer, as pessoas às vezes gostavam que aquilo fosse mesmo assim, não é? Sim, é o viés da confirmação, não é? Pois, é muito assim, exatamente. Olha, é muito isso. relativamente, nós falámos há pouco, enquanto bebíamos ali um cafezinho, na minha opinião, e a opinião pessoal, vale o que vale, que eu achava que este Ministro da Educação estava a fazer um bom trabalho. Parecia-me, de facto, um ministro competente, aliás, do meu ponto de vista, talvez o melhor ministro que este governo tinha. Estas mudanças fazem com que as medidas que tenham sido acordadas e que estejam em curso também parem. E tudo isto... Sim, fica um bocadinho em banho-maria. Sim, eu tenho muita consideração intelectual pelo atual ministro, mas todos os projetos, evidentemente, que há aqui uma pausa, não é? Agora, se é uma pausa conjuntural ou não, é que não sabemos, não é? Porque não sabemos qual é o futuro governo, não sabemos, mesmo que haja uma continuidade, enfim, há muitas coisas que são repensadas. O que me parece é que quando um governo não tem uma sólida base parlamentar, acaba por ter medidas de muito curto prazo, não é? Que às vezes não são as melhores, como falávamos antes. E, portanto, vamos ver como é que as coisas vão correr, mas realmente eu acho que ele tinha um pensamento para a educação e que é pena que não tenha, nesta altura, uma continuidade. Acho que até a maneira como ele lidou com os sindicatos, por exemplo, dos professores, acho que foi sempre uma atitude corajosa, alguém que pensa a educação, que sabe aquilo que está a fazer e portanto, e que já era conhecido dentro do meio, não é? Relativamente ao impacto que possa ter em estudantes e famílias, digamos, este abrandar daquilo que são as transformações que a escola pudesse estar a ter, como é que se pode ler primeiro e o que é que famílias e estudantes podem eventualmente fazer para não sentir tanto... Pois. Bom, em primeiro lugar, não desistir, não é? Porque sabemos, às vezes está um dia de chuva, aliás, hoje é o caso, mas sabemos que isso há de passar, não é? Não há de ser sempre assim. E, portanto, as pessoas têm que ver as coisas com perspectivas, não tomar medidas precipitadas, digamos assim, e acreditar realmente que o saber vale a pena. Passará sempre por aí, independentemente das soluções governativas que aí vêm, do resultado das eleições, mas não desistir de estudar, porque estudar realmente vale a pena. Há de ser assim toda a vida. Antigamente, às vezes, havia um bocadinho aquela ideia que havia um período da minha vida que estudava e, portanto, depois ia exercer. Agora não, estamos sempre a aprender e, portanto, há uma aprendizagem contínua, até porque a realidade vai-se alterando.
e quando essa realidade se altera, eu tenho que ter mecanismos de aprendizagem para me adaptar. Por exemplo, a inteligência artificial é um caso, não é? Claramente que há de ser uma tecnologia disruptiva, que tal como quando apareceu a internet mudou muita coisa, agora vai ser exatamente assim, não é? Portanto, as pessoas têm que estar preparadas e adaptar-se àquilo que vai ser a nova realidade. Ou seja, é impossível parar o vento com as mãos, não é? E aqui vai-se passar muito isso. Mas, por exemplo, nós sabemos que as greves de professores afetam diretamente as famílias, ninguém está aqui a colocar em causa, digamos, as reivindicações do setor, não é, desses profissionais. Creio que, ao longo destes últimos anos, especialmente destes últimos 3 anos, provavelmente, as famílias criaram alguns anticorpos, alguns deles de uma forma quase, como é que se diz, inconsciente, no seu relacionamento com a escola e com os professores. Sim, talvez isso tenha acontecido, embora... Enfim, acho que também houve alguma compreensão. Agora que o problema, digamos, dos professores foi ultrapassado, não é? Em termos daquilo que foi a recuperação do tempo de serviço, acho que talvez haja uma altura para apaziguar um bocado esse clima. Mas às vezes nestas fases pré-eleitorais, geralmente os sindicatos mostram-se mais ativos, nomeadamente para tentar influenciar aquilo que são as promessas eleitorais dos vários partidos, não é? Pois, mas eu não sei o que é que vão reivindicar mais, não é? Porque não digo que não haja, mas para já, e isso podemos ir então ao efeito que isto tem no movimento sindical e no movimento dos professores, estas mudanças. Sim, portanto é natural que eles apareçam, digamos, com outro tipo de reivindicações, que pode ser de natureza salarial, por exemplo, pode ser também reivindicações ao nível da vinculação, ficar mais próximas de casa. Pronto, quer dizer, há muitas coisas que os professores podem reivindicar e que naturalmente vão tentar, muito legitimamente, não é, influenciar os programas, porque as promessas depois são promessas que, enfim, esperam que sejam cumpridas, não é? Mas poderá haver, penso eu, alguma instabilidade por essa via, embora, claro, as pessoas tenham todo o direito de reivindicar, não é? Claro. Entretanto, há riscos também de atrasos, adaptação àquilo que é a realidade digital e tecnológica neste momento. Mas esses riscos também acontecem quando um governo estável não faz o investimento certo. Sim, exatamente. Não, o facto de... Eu dou-lhe um exemplo. Eu estava no liceu na altura do 25 de Abril, na altura do Verão Quente de 75... Houve alturas que não tivemos aulas, mas isso não quer dizer que depois não retirássemos aprendizagens disso, não é? Nem que seja, olha, isto é uma coisa que não pode acontecer, não é? E, portanto, temos que ver isto sempre com perspectiva, quer dizer, o mundo não acaba ali. Também no nosso tal café falámos da recuperação pós-pandemia, cujo, aliás, o João Nuno falou e muito bem, que ainda não está conseguido, não é? Mas aquilo que nós temos que pensar é que a pouco e pouco essa recuperação, que às vezes não é só a recuperação do tempo de serviço dos professores, é a recuperação também das aprendizagens, porque isso é que é o foco mesmo da escola. A escola existe exatamente para isso. E pronto, o que temos que acreditar é que a pouco e pouco isso vai ser conseguido, não é? E isso, portanto, como se diz, às vezes é preciso uma aldeia para educar uma criança. Aqui, todos juntos a remar para o mesmo lado, professores, pais, os dirigentes das escolas, autarquias, devem pugnar por isso e encontrar soluções que às vezes são diferentes, consoante a escola, consoante a região, e às vezes uma solução que é relativamente consensual hoje pode não ser daqui a uns tempos, porque a vida também vai mudando, mas é esse procurar de solução genuinamente, acreditando e não, digamos, procurando sempre o confronto, o que é que se está a fazer mal, porque às vezes anda-se à procura do erro, não é? E aquilo que nós devemos ver é as soluções que têm sido encontradas e que são boas e que podem ser replicadas noutro contexto. E isso, eu acredito,
aquilo que o atual ministro fazia, digamos, teve muito mérito desse ponto de vista. Uhum. Olhando para esse diálogo que tem que existir, isso significa que, de alguma forma, a sociedade tem que replicar aquilo que a escola quer ensinar, não é? Que é a capacidade claro que sim, claro que sim. Sim, e é aí que eu acredito muito nos valores, não é? Porque quando nós perguntamos qual é o emprego de sonho daqui a 5 ou 10 anos, nós não sabemos muito bem. Mas sabemos que daqui a 100, de certeza, ser honesto deve valer a pena. Espero que seja. Espero que seja. Ou ser boa pessoa. Já devia valer hoje. Já devia valer hoje, exatamente. Mas por isso é que eu acho que os valores são ancestrais, não é? Agora, os empregos é que eu não tenho tanta certeza. Enfim, pelo que nós observamos, percebemos que vamos ter que mudar de emprego, se calhar, ao longo da vida. Ou então, dentro do mesmo emprego, ter novas tarefas. Agora, há coisas que realmente ser boa pessoa... porque às vezes há um bocadinho aquela ideia, vivemos numa sociedade competitiva, então, quer dizer, o salve-se quem puder. Não é bem assim, não é? Há também a ética de que falamos e, portanto, há regras, há o cartão amarelo, coisas assim desse género. E, portanto, temos que acreditar que, sim, senhora, temos que fazer o melhor possível e a competição pode estar aí. Às vezes a competição até é connosco próprios, é isso que nós temos que passar aos nossos filhos, ele tirar o melhor proveito dele próprio, não, às vezes não precisa de se comparar com ninguém, mas, digamos, temos aquela ideia de fazer as coisas com valores, porque isso é uma coisa que se pode contagiar à sociedade e começarmos a ver que aquelas pessoas que chegam a lugares de topo são pessoas que o fizeram com mérito. E às vezes nem sempre acreditamos nisso, não é? E se isso não é assim, qualquer coisa está errada. Nós estamos a dizer isto num programa onde estamos a falar de um governo que não chegou ao fim, ou pouco mais passou do ano, depois de um outro governo também não ter terminado sequer, e era maioria absoluta. Acha que, de alguma forma, e se os jovens estiverem atentos a esta informação, os adultos da casa estão a dar um mau exemplo aos nossos jovens? Eu não percebi muito bem. Ou seja, se os jovens estiverem atentos, as crianças e os jovens estiverem atentos a este cenário político, eles estão a olhar para os adultos a dar um mau exemplo? Sim, talvez. Quer dizer, não percebem muito bem, digamos, de onde é que vem tanta problemática, não é? Mas aí eu volto um bocadinho ao meu exemplo. Eu, quando estava no liceu, vi a primeira carta de intenções com o Fundo Monetário Internacional, chamar aquilo que na altura seria a Troika, que era o Fundo Monetário Internacional, em 78, depois em 83, problemas que nunca mais acabavam, e, no entanto, conseguimos ultrapassar isso, e, portanto, daqui resultam... Mas o professor, o meu caro professor, estava numa jovem democracia. Sim. Nós estamos numa democracia que já passou dos 50. Pois, isso é... Não, claro que sim, vamos amadurecendo. Mas uma das coisas... Estamos quase aqui de maduros, mas não quero ser polémico consigo, eu gosto muito de falar consigo. Não, claro que sim, não, e vice-versa, eu também gosto de falar consigo. Não, as instituições devem amadurecer. Aliás, é curioso que hoje em dia os tais programas da Troika, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, geralmente a primeira coisa que fazem em países em vias de desenvolvimento é financiar para que as instituições, digamos, sejam mais sólidas, porque geralmente para evitar a corrupção, porque senão o dinheiro vai sempre para os mesmos sítios e não para aquilo que seria o mais importante, que era o desenvolvimento económico. E, portanto, nós carecemos muito que as nossas instituições sejam sólidas. Hoje em dia, aquilo que acontece é, enfim, mesmo reparamos na Assembleia da República, é sempre, digamos, muita polémica, não é? Todos os dias há um caso, pequenas coisas que, se virmos com distâncias, que a gente já... Claro. Digamos... Professor, vamos fazer um exercício. Muito bem, vamos embora. Vamos imaginar, não é difícil pela cor dos olhos, que eu sou o seu filho, ok? E chego-me ao pé de si e hoje mesmo eu pergunto: pai, mas o ano passado não foste votar, agora em maio vais ter que ir votar outra vez. Como é que se explica isto a uma criança?
Temos que explicar que a vida, enfim, às vezes não é o ideal, não é? Às vezes as pessoas não tomam as melhores soluções, nomeadamente às vezes os nossos políticos, às vezes não se entendem, como ele às vezes dentro da escola também às vezes tem birrinhas com outros colegas e no outro dia se calhar está tudo bem e temos que saber gerir os conflitos e pode ser que um dia quando ele for maior, quando ele crescer, que se aperceba disto e que não caia nos mesmos erros, caso seja político ou dentro da empresa, que devemos evitar os conflitos, não é, digamos, sacudir um bocadinho o pó para debaixo do tapete, mas tentar resolver genuinamente, olhos nos olhos, com verdade. Isso é o principal, não é? E também dar-lhe a entender que às vezes há ali, digamos, algum oportunismo no sentido, ok, eu até me convém eleições porque as sondagens dizem-me que até vou ter um melhor resultado e não pensar às vezes necessariamente nos problemas do país, outras vezes não, portanto temos que olhar sempre para aquilo que é o objetivo maior, era assim que eu lhe diria, que é o objetivo nacional, independentemente dos nossos. Com que idade é que se diz isso ou se explica dessa forma? O diálogo é permanente, é até fecharmos os olhos, não é? Portanto, vamos sempre dialogar, dando a nossa perspectiva. Uma criança de 6, 7 anos já pode ouvir alguma coisa deste género? Sim, sem procurar muito influenciar ou dar dogmas, sem caracterizar muito, mas procurar expor o conhecimento, aquilo que é a nossa verdade. Às vezes dizendo, olha, eu não sou neutro, não é? O papá acha assim, acha assado, porque tive estas origens, acredito nisto, mas isto pode não ser a verdade, não é? Podes ver as coisas noutra perspectiva e, portanto, aquilo que eu faço com o meu filho é muito isso, não é? Muito bem. É dizer-lhe, pôr as peças do puzzle e, portanto, tirar uma conclusão. Agora, claro, se o João me disser assim, mas nós podemos muito influenciar, claro que sim, não é? Isso é natural, mas isso... Há influência até sem conversarmos. Nós somos influenciados pelo exemplo dos nossos próprios pais, não é? Exatamente. E eu sou bastante mesmo. Ainda bem. Olha, relativamente àquilo que pode ser o trabalho da família em momentos destes, ou seja, não só a conversa política, por assim dizer, mas uma atenção especial à aprendizagem e ao momento da escola na criança e da criança na escola nestas fases de transição? Sim. Bom, o que nós sabemos da teoria é que a relação dos pais com a escola é fundamental no sucesso escolar dos filhos. Ou seja, quanto mais próximo os pais estiverem da escola, digamos, menor será o insucesso escolar. E, portanto, eu diria que, neste contexto, essa proximidade é ainda mais importante, não é? Pode haver ali alguma instabilidade, ou não é? Não sabemos, claro. Mas eles devem despistar isso e, portanto, a relação dos pais deve acelerar. Muitas das vezes, eu às vezes faço palestras convidado por associações de pais e é engraçado que geralmente bebemos um café, ou almoçamos, ou jantamos, e quase todos nos dizem assim, por acaso estamos a fazer esta sessão, mas o meu filho nem tem o sucesso escolar. Eu digo sempre a mesma coisa, não é por acaso, é porque envolve-se, digamos, com a escola, claro. Na associação de pais e, portanto, está atento. E, portanto, esse aspecto é fundamental, nomeadamente até aferir sobre as aprendizagens, como é que ele está, porque isto, às vezes, esta instabilidade pode passar para as próprias crianças no sentido de não investirem tanto no estudo, desculpabilizarem-se, digamos, com o clima que se pode viver. E os pais, devem estar atentos. É um erro os pais pensarem que a escola não para, no sentido em que é um sistema que está imune a esta instabilidade. Pois não devem pensar assim, quer dizer, todos nós vivemos os problemas que surgem dentro da escola e, portanto, não ficamos indiferentes, não é? E, portanto, são alturas, digamos, de muita troca de argumentação, muitos casos, vai-se espiolhar a vida pessoal de muitos políticos. Até porque parece que esta campanha provavelmente vai ser das menos éticas dos últimos tempos, não é? Claro, acredito que sim. Mas depois aparecem também muitas coisas, aqui que aparecem em muitos contextos notícias falsas, difamatórias, que às vezes não é possível, digamos, mostrar que aquilo é falso em tempo
tempo útil e, portanto, temos que estar preparados para isso, mas sendo certo que a vida há de continuar, não é? E, portanto, devemos olhar também com esperança, porque isso é a última coisa que devemos perder, que as coisas vão melhorar e que vamos ultrapassar estes problemas. Muito bem. Professor, em termos daquilo que são os métodos de ensino, o que é que ainda falta fazer? E o professor é o defensor de uma escola de brincar, de motivar, de envolver. Sim, quer dizer, também não será só brincar, não é? Mas aprender a brincar. Exatamente. Não, nós, quando brincamos, mexe muito com as nossas emoções e são coisas que nós não nos esquecemos, não é? Os ingleses, por exemplo, nós às vezes, antigamente havia muito aquela coisa, eu sei de cor e salteado. Quer dizer, isto hoje é um horror dizer isto, não é? Porque parece que estamos a papaguear alguma coisa. E os ingleses às vezes dizem I know by heart, eu sei de coração. Cá está a emoção e se traduzimos isso à letra, eu sei de cor. E, portanto, nós, no sistema de ensino, as emoções que devem ser geridas, não é? E isso é muito importante até para o controle emocional, pelo respeito do outro, qual é o espaço do outro. Acredito muito nisso. Em termos de métodos de estudo, pronto, há uma série deles que conseguem levar o aluno ao conhecimento e à consolidação das aprendizagens, não é? A programação do estudo, por exemplo, é muito importante. O que é que eu vou fazer e quando? Também uma das perguntas que mais os pais fazem é o meu filho está muito desmotivado, a minha filha não quer saber de ir, como é que eu faço? Eu digo, geralmente, quer dizer, nós temos que motivar os nossos filhos não só para a escola, mas para a vida, porque dentro da vida é que aparece lá a escola e aparecem muitas outras coisas. E, portanto, às vezes atividades que passam, que não são exatamente na escola, mas atividades desportivas, no caso do João, o basquete, no meu, o atletismo, quer dizer, ou música, ou teatro, ou dança, tudo isso é muito importante, porque ganham competências e ganham também motivação, alegria, ver que a vida é uma coisa maravilhosa. É interessante, professor, que todos esses exemplos têm momentos de frustração e que temos que lidar com eles. Claro que sim. Não, mas as aprendizagens também são lidar com a frustração, não é? Porque às vezes os pais cometem um erro grave, que é tirar todo o aspecto de frustração do aluno. Partiste, eu vou-te já comprar outro. Portanto, e isso não pode ser. Eles têm que aprender a lidar com a frustração, que vão ter ao longo da vida, e nessa altura eu não estou lá para o ajudar e tirar, digamos, os obstáculos. Mas não acha que houve uma escola recente que também retirou ou tentou retirar essa componente? Talvez, mas se o fez é errado, não é? Portanto, nós temos que lidar com os problemas, encará-los de frente. Eles com algum insucesso? Exatamente, o insucesso faz com que... Isto é o princípio das vacinas, não é? Eu, quando tomo uma vacina do tétano, o que é que está lá dentro? Está exatamente o micróbio do tétano incubado. E, portanto, eu espero que o meu organismo, com aquela frustração que é um micróbio que só me pode fazer mal, crie as defesas em relação àquilo. E, portanto, o não, na aprendizagem dos pais, é muito importante dizer não é? Porque um dia ele pode estar a dizer não a drogas, a álcool e excessos desse género. Se nunca ouvir não, vai ter a dificuldade. E para ser cool, se calhar até vai entrar naquilo, para não ser careta, aquelas coisas que nós já ouvimos As dinâmicas de todas as épocas, essas, não é? A peer pressure, a pressão dos pares. Dos pares, exatamente. Mas se nós estivermos preparados, pronto, vai ser muito mais fácil. Porque um dia, quando ele estiver na discoteca, se puser essa questão ou de drogas ou de álcool ou coisa assim, não está lá já os pais para desviar o problema e, portanto, nós ensinarmos os nossos filhos a lidarem com a frustração é muito importante. Agora, tal como a vacina, a frustração tem que ser com pontapés e medida, não é? Porque se eu injetasse aqui micróbios do tétano, evidentemente que me vai trazer um problema. Claro. E professor, não acha que, ao contrário do que eventualmente se possa pensar, isto continua a ser tão relevante no contexto em que jovens e crianças se desenvolvem neste mundo digital das redes sociais, onde contabilizam likes e partilhas? Pronto, isso é uma ausência de valores, isso também devo partilhar. Eu já falei que tenho um filho, que é o Duarte, e o Duarte concorreu agora a um concurso internacional de piano, e, portanto, aquilo é gravado e depois é mandado para lá. E eu pus, claro, com grande vaidade, pus aquilo na net,
Não vou dizer qual é o link, pronto, não quero fazer batota, mas discutia isso com a minha mulher. Se colocar ou não. Não, isso não, mas era dizer-lhe que ele já estava com 700, porque ele podia, 700, que bom, pronto. Okay. Ou seja, começar a ver que aquilo era um fim em si mesmo. Portanto, fomos dizendo aquilo, olha, isto está a aumentar e tal, para que ele não queira um dia ser um youtuber, achar que o sucesso é aquilo, é os 700 ou os 1000 ou o que for, mas o sucesso é outra coisa, é ele ser cada vez melhor naquilo que está a fazer, neste caso o piano, e não propriamente os likes, porque isso é circunstancial, até se eu gastar algum dinheiro, até há aí empresas que me põem lá likes de pessoas que eu não conheço e, portanto, tudo aquilo é fictício, não é? E eu quero que ele seja uma pessoa real, com problemas reais, e o sucesso é visto de outra forma. Uhum. E isso faz-nos, de facto, também equacionar se será entendível por parte dos pais que a televisão e as redes sociais não é propriamente a mesma coisa. Pois não. Nós na televisão tínhamos muito mais poder, não é? Claro que sim. Não, aí, quer dizer, nós temos que olhar para indicadores de alerta, não é? Se aquilo já se está a tornar obsessivo por parte da criança, se aquilo está a perturbar o sono, se ele só vê aquilo e deixa de ver outras coisas que realmente são importantes. E aí tenho formas de disciplinar, ou seja, tenho que criar regras de utilização, por exemplo, que vão variando. Ou seja, ele já mostra controle emocional sobre aquilo, então eu posso aumentar um bocadinho as horas. Deixa-me dar um exemplo. Eu vi ontem na internet um vídeo de uma criança, 5, 6 anos, que está com os pais no restaurante, os pais e a irmã mais velha. E cada um deles interage com ela. E ela responde a todos, é incrível, porque ela brinca, responde a todos e tal. Foi só até a irmã pegar no telemóvel e colocar um desenho animado qualquer que ela gosta. Toda a gente a chamou e ela nem pestanejava. Claro. Foi a completa... fechou socialmente para o meio ambiente onde estava. Isso já é um sinal de alerta. Não diria que será. Quer dizer, o que seria era depois de estarmos a propor outras atividades e ela ia e chocava com o poste porque estava muito focada naquilo que era o telemóvel. Não, às vezes até pode ser um elemento que entra na vida, porque nós podíamos dizer assim, mas se o meu filho não tiver telemóveis, etc. Mas um dia há de ter, não é? E às vezes, pronto, o que temos que ter é bom senso, no fundo, e as tais regras de utilização que nós podemos gerir, porque nós não nos podemos demitir, evidentemente, de sermos pais e, portanto, haverá alturas que aquilo até surge como natural, imagine-se em férias, etc., uma altura que ela pode escolher o tempo livre que vai querer e pode ser o telemóvel, pode ser outra coisa qualquer, pode ser uma atividade e, portanto, pode ter essa liberdade sempre com responsabilidade. Professor, esta pergunta é quase... já sei a resposta, não é? Mas tenho que fazer que é para as pessoas, eu creio que não só os nossos telespectadores, mas como os nossos ouvintes da rádio, a escola continua a ser a principal alavanca social para as nossas crianças e jovens. Não, exatamente, e é isso que devemos passar, não é? É porque às vezes pode haver aquela ideia que há espertezas saloias, há isto, enfim, há coisas às vezes que nem são totalmente legais e devemos passar que realmente a escola é esse elevador que nós esperemos que não esteja avariado, não é? E, portanto, que pode fazer com que nós possamos ter uma vida, digamos, que faça sentido, em que fazemos coisas que realmente nos dão prazer. Por outro lado, devemos dizer aos jovens que não conseguiram obter os melhores resultados escolares também que não devem ficar frustrados porque podem desenvolver competências de outra forma. Não, exatamente. Aliás, hoje os empregadores não olham só para as notas, não é? Olham muito para aqueles que estão ali para somar, multiplicar, que não são muito votados a mexericos, boatos, intrigas, a falar da vida dos outros, porque às vezes
vezes é perfeitamente compatível um aluno ter notas excelentes e se calhar não ter respeito nenhum pelos outros, não é? Até se pensa já uma vedeta. E, portanto, às vezes quando eu falo com os jovens, passo muito essa mensagem, não é? Aquilo que vai fazer com que ele um dia seja escolhido por uma organização, pela autarquia, pelo que for, será, digamos, ele ser uma pessoa confiável. As pessoas confiam nele. Não está a olhar para o relógio quando é que aquilo acaba, mas sim alguém que está interessado em juntamente e cooperativamente com os outros, lutar pelas melhores soluções e vestir aquilo que nós dizemos, a camisola da empresa ou da organização. Muito bem, professor Jorge Rio Cardoso, quem tem que olhar para o relógio sou pois eu, claro. porque de facto o nosso programa acaba. Muito obrigado mais Foi uma vez. Gosto, João. É sempre um gosto estar aqui consigo e falar da nossa verdade. escola e dos nossos alunos. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Resta-me agradecer. Já sabe que pode rever estas conversas subscrevendo, o canal de YouTube. Vá até lá, clique no sininho para receber a notificação sempre que fazemos o upload destas conversas. E como eu me tenho lembrado nos últimos tempos, se você gosta de ouvir isto logo de manhã, a caminho do trabalho, a caminho da escola, já sabe, temos o formato podcast em todas as plataformas, logo a partir das 6 da manhã. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite. Até ao próximo programa. Muito obrigado.